Bom, então, dando início, então, à nossa primeira mesa de debate, vamos ouvir, então, os nossos convidados. E eu vou conceder a primeira palavra ao senhor André Luiz Tenuta Azevedo, que vai dispor de 15 minutos. E eu peço ao senhor André que dispense as formalidades, para a gente ganhar tempo, as formalidades das saudações pessoais. Então, com a palavra, o senhor André Luiz. Bom dia a todos. Eu vou fazer um agradecimento inicial aqui à oportunidade de falar aqui para vocês todos, que é um momento muito importante que a gente vive nesse, que é o momento das renovações contratuais. E eu preparei um material visual para me auxiliar. Esse material eu devo também agradecer ao Zé Mauro, que me ajudou com vários momentos aí da preparação desse material. Bom, o que me foi solicitado é que fizesse um histórico das ferrovias em Minas Gerais, para que a gente pudesse entender de onde nós saímos e onde nós estamos e como é que nós fizemos esse percurso, né? A trajetória de Minas Gerais nisso aí. E, na realidade, eu intitulei essa fala aí de Ferrovias em Minas Gerais, Ascensão e Queda, porque é a coisa que mais se aproxima do que foi realmente o que nós vivemos, né? Eu vou usar uma figura para começar, que é uma figura que muitos de vocês já conhecem e que está em vários lugares e que faz uma comparação entre o que existe de malha ferroviária nos Estados Unidos e o que existe no Brasil. Tem algumas imperfeições aí nesse mapa do Brasil, algumas linhas aí já não estão mais aí, outras foram incluídas, mas a essência não muda, né? Então, os Estados Unidos, somente do mesmo tamanho territorial do Brasil, mas a quantidade de linhas férreas nos Estados Unidos é imensa. Então, o Brasil, nós temos aproximadamente 15 mil quilômetros de linha funcionando, e nos Estados Unidos, nesse momento, tem 249 mil quilômetros de linha. Bom, vocês vão ver que eu vou voltar nessa imagem algumas vezes posteriormente. Mas vamos em frente. Bom, a história da ferrovia em Minas Gerais começa, aliás, a história da ferrovia no Brasil começa com aquela linhazinha ali perto do Rio de Janeiro, que foi inaugurada em 1854, que era a estrada de ferro que o Barão de Mauá construiu. Ela tinha 14 quilômetros, foi inaugurada em 1854. Essa foi a primeira ferrovia implantada no Brasil, certo? A segunda ferrovia implantada no Brasil foi no estado do Pernambuco. A ideia era sair de Recife até o Rio São Francisco, e em 1858 eles inauguraram o primeiro trecho, que é de Recife à Cidade de Cabo. Mas em 1855 o Império aprova a construção de uma estrada que saísse do Rio e fosse a Minas e São Paulo, né? E dessa nova estrada, o primeiro trecho e a primeira estação é inaugurada em 1858, no que era então chamado de Estrada de Ferro Pedro II. Em 1865, essa estrada consegue vencer a Serra do Mar, finalmente, e em Barra do Piraí, já no Vale do Rio Paraíba, é uma posição crítica da estrada que ela bifurcaria tanto para São Paulo quanto para Minas Gerais, para as Minas Gerais. Bom, só que as Minas Gerais que essa estrada queria atender não era o Belo Horizonte, não, era a zona da Mata Mineira, que era a zona produtora de café. Então, a estrada vira para Três Rios, né, em direção à Zona da Mata, chega em Três Rios em 1865. Em 1869, ela cruza a fronteira do estado de Minas Gerais, finalmente, e então é o momento que os primeiros trilhos entram em Minas Gerais, em 1869. E a primeira estaçãozinha construída no estado é uma estação de Chiador, né, que está a 14 quilômetros da fronteira. Bom, essa estrada, agora,
essa estrada acaba chegando onde queria chegar, que era o ponto final dela em Minas, projetado, era a cidade de Além Paraíba, que chamada hoje é Além Paraíba, mas antes era chamada de Porto Velho. Eu quero que vocês notem que em 1871, enquanto essa estrada central do Brasil, Dom Pedro II, que saiu do Rio, chegava a Além Paraíba, havia uma estrada saindo de Santos, que tinha vencido a Serra do Mar, e chegava a Jundiaí, que também para escoar café. Pois bem, de 1871, então, chega-se ao ponto final da estrada inicialmente que eles queriam em Minas Gerais. Depois de Três Rios, no futuro, um pouquinho uns anos depois, ela havia bifurcado, mas ela parte em direção a Sabará, 2 anos depois também. Essa é a estação de Chiador, a primeira estação, o primeiro ponto da estrada em Minas Gerais, né? É uma estação que já teve várias promessas de reforma, é um monumento maravilhoso e que funcionou com passageiros aí até a década de 90, certo? Até a década de 90 isso aí estava intacto, funcionando, recebendo e transitando passageiros. Pois bem, agora nós vamos dar um salto aí. Nós vamos para 1910. O que havia em Minas Gerais, que começou com aquela estação lá em 1867, em 1910, 50 anos depois, essa era a situação das estradas de ferro em Minas Gerais, praticamente 50 anos depois. Eu pus o nome de várias cidades aí, infelizmente, eu imaginei que tivesse um telão aqui, não tem, então eu não sei se vocês vão conseguir reconhecer aí a posição de várias cidades aí, mas a maioria dessas cidades, elas foram, que são hoje grandes cidades, elas cresceram em função dessa linha que chegou a elas. Inclusive, eu queria dar uma ênfase especial, que é essa estrada verdinha que sobe aí, ela chega inclusive em Velho da Taipa, que era uma demanda assim do Império, quer dizer, não pode fazer uma estrada para que não passe por Velho da Taipa. Então o Velho da Taipa está aí, atingida em 1910, e aí vocês vão ter, está colorido aí de forma diferente, porque essa em vermelho é aquela linha que saiu lá do Rio de Janeiro, a estrada de ferro Dom Pedro II. Mas nós temos, já naquela época, em 1910, outras iniciativas de estrada, por outros empreendedores, né? Essa verde aí seria chamada depois, eram vários empreendedores, mas depois seria combinado e chamado como Rede Mineira de Viação. E aqui, esse em preto aí do lado, aí é o que depois foi chamado de Leopoldina, Estrada de Ferro Leopoldina. E eu quero que vocês notem também que em 1910 a estrada já estava em Governador Valadares, vindo de Vitória, e a estrada havia chegado em Teófilo Otoni. Havia uma estrada em 1910 ligando o litoral a Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, no caso. Pois bem, isso é uma coisa que pouca gente sabe. Agora, por que eu escolhi essa data de 1910? Porque o primeiro automóvel que entra em Minas Gerais, ele entra em 1907. Conclusão, tudo que foi construído até essa data foi sem auxílio de automóvel, de ônibus, de caminhão, de avião, de satélite, de fotografia aérea, de trator, de energia elétrica, não tinha furadeira, não tinha nada. Isso tudo foi construído com a força manual de milhares de pessoas que são verdadeiros heróis, na base da picareta, na base da pá, na base do carrinho. E eu quero que vocês, eu não sei se algum de vocês aí já pegou numa picareta ou numa pá, para saber o que é isso. Você já tentou fazer um buraquinho, pelo menos, para plantar alguma coisa? Agora imagine o que é remover uma montanha na picareta. Pois bem, em 1910, esse povo já tinha atingido Pirapora,
na base da picareta. Então, isso aí é, no mínimo, uma coisa que tem que ser respeitada. Nós temos que tirar o chapéu para todo esse pessoal. Hoje, quando nós não damos valor a uma estrada, que ela é velha, ela é não sei o quê, ela não serve mais, calma lá, dobre, ajoelhe, salde, tire o chapéu, porque esse povo era realmente herói, e isso aí é patrimônio histórico, cultural, extremamente importante nosso. Sabe? Foram heróis que fizeram isso. Em 1961, eu estou dando um outro salto aí para 1961. Essa é a nossa situação em 1961. Em 1961, a gente pode imaginar como sendo o auge da malha ferroviária no Brasil, mais ou menos por essa época, e em Minas Gerais também. Então, aí estão em cores separadas, aí em vermelho a Estrada de Ferro Central do Brasil, que antes chamava Dom Pedro II, a rede da Leopoldina, a rede Vitória Minas, passando por Valadares, chegando em Nova Era, e a estrada que ligava Teófilo Otoni, a Bahia, ela ainda existia. Também está nesse mapa. E aqui, no Triângulo Mineiro, havia estradas que saíam de São Paulo e chegavam ao Triângulo Mineiro. Então, essa era a configuração em 1961. Agora, eu quero que vocês entendam que isso não era uma coisa isolada. Essa era a malha dessa região toda em 1961. Então, era uma coisa imbricada, uma verdadeira rede, que a rede ferroviária existente, ela conseguia levar carga de tudo quanto é lugar para todo lugar. Então, era uma coisa com muito potencial e que realmente atingia a população, certo? Mas nem tudo eram flores em 1961, né? Eu vou colocar aqui para vocês um gráfico que mostra a evolução das receitas e despesas das estradas de ferro de 45 a 61. Pois bem, em 1961 já havia sido criada a Rede Ferroviária Federal. O que era a Rede Ferroviária Federal? O governo tinha 18 estradas, Leopoldina, Central do Brasil, Brasil afora, já eram do governo, e ele resolve unificar isso tudo sob um único nome, uma única empresa chamada Rede Ferroviária Federal. Pois bem, só que acontece que desde 1945, aí nós temos um gráfico que mostra as despesas crescendo, não sei se está dando para vocês ver, porque na televisão é meio complicado, mas tem as despesas. Isso, valores levados ao valor de 45. As despesas que crescem, as receitas que não crescem, que diminuem, e um déficit que começa de zero em 1945 e que atinge valores imensos aí na década de 60. Então, o seguinte, nesse trecho de história nossa, de 45 a 61, houve alguma coisa errada. As ferrovias que até 1945 eram, no geral, batiam no 0 a 0. A partir de 45, o negócio começa a aparentar uma dívida que só cresce. Para vocês terem uma ideia, essa dívida, em 1961, ela representava 17% de tudo que a União arrecadava, ou seja, a União pegava 17% dos impostos e para cobrir a dívida da rede ferroviária. Então, era um valor imenso. Minas Gerais, por exemplo, a dívida da rede ferroviária em Minas Gerais, ela correspondia à metade de todos os impostos arrecadados em Minas Gerais. Eram valores imensos, né? Agora eu vou vir um pouquinho de matemática, mas é coisa muito simples. Eu vou mostrar para vocês uma coisa chamada coeficiente de exploração, que é muito fácil de entender. Você divide a despesa pela receita. Se a despesa estiver igual à receita, esse coeficiente vai dar 1, certo? Se a despesa for menor do que a receita, esse coeficiente vai dar menor que 1. Se a receita for maior do que a despesa for maior do que a receita, esse coeficiente vai dar maior que 1, que significa prejuízo. Certo? Então é muito fácil. Menor que 1 é lucro, maior que 1 é prejuízo. Aqui tem um gráfico que eu tenho certeza que vocês não vão conseguir enxergar nada daí,
Mas, e não precisa não, essa parte de verde aí, essa parte que está em verde, está listando esses coeficientes para quase 20 países. Todos esses que estão em verde são países que dão coeficiente menor que 1, em outras palavras, ferrovias que dão lucro. Os que dão da divisa do verde para lá são países que dão prejuízo. Então tem uma faixa aí que dão, em amarelo, aí, que dá um prejuízo pequeno, um déficit razoável, pequenininho, suportável, e tem uma faixa de países aí que dão um déficit elevado. Pois bem, onde é que está o Brasil aí, nesse gráfico? Bom, para acomodar o Brasil aí nesse gráfico, nós temos que mudar de gráfico, ampliar o gráfico, porque o déficit da rede ferroviária, em 1959, ele é o maior do mundo. Nenhum país nunca viveu um déficit desse tamanho, certo? Então, aí se fala, bom, então, ferrovia dá prejuízo mesmo, ferrovia é uma coisa inviável, né? Mas eu quero só mostrar para vocês uma coisa, que essa parte de verde, a parte das ferrovias lucrativas, ela é 81% das ferrovias, da malha mundial. Corresponde a 790 mil quilômetros de linha. A parte que dá um déficit moderado, ela é 10% das ferrovias mundiais, certo? A parte que dá um déficit elevado é 6% das ferrovias mundiais. E esse déficit monstruoso da rede ferroviária, que é 3% da ferrovia mundial. Então, na realidade, a ferrovia pode sim ser lucrativa. Lá em 1959, 81% das ferrovias do mundo davam lucro, certo? E 90% davam, pelo menos, no máximo, um déficit moderado. Então, tinha alguma coisa muito errada mesmo acontecendo, né? E aí, o pessoal começa a levantar, estudar os motivos do déficit, né? Bom, primeiro, condições técnicas precárias. Claro, com déficit, as condições vão piorando, né? Havia, nesse momento, no Brasil, um processo inflacionário muito grande, que também corroía a saúde financeira das empresas. Isso é menos de banco. Banco, nada de braçada. Como essas empresas eram todas pertencentes ao governo, foi detectado que havia uma politização da administração das ferrovias, certo? Era o coronel tal, era o compadre tal, era não sei quem, que administrava as ferrovias. Não tinha administração essencialmente técnica, né? O empreguismo parece que campeava, e até o que eles chamam lá de filhotismo, eu não tinha topado com essa palavra antes, mas era o empreguismo, e o filhotismo era uma das coisas assim correntes. A ineficiência administrativa, por conta disso, né, muito grande. A mentalidade burocrática que havia na administração da maioria dessas empresas. Os aumentos irreais de salários, certo? Que foram dados, eu tenho um gráfico aí, depois vocês vão ver com mais detalhe. Uma política de preços baixos das tarifas absolutamente sufocante, também vocês vão ver com um pouquinho mais de detalhes essa informação. Um sindicalismo, nessa época, absolutamente irresponsável, um sindicalismo predatório, que o negócio deles, eles tinham a ideia de que aquilo era uma estatal, que aquilo podia dar lucro, aquilo podia funcionar, aquilo ou não podia funcionar, que era a mesma coisa para eles. Eles não se interessavam por aquilo. Greves o Zé Mauro conta o caso de um problema de uma moça lá que trabalhava numa fábrica de tecido lá em Além Paraíba, que se desentendeu lá na fábrica, e aí o sindicato do ferroviários resolveu parar a Leopoldina inteira. E aí para no meio da noite, com um trem cheio de pessoas, parar no meio do mato, porque é uma greve de solidariedade, uma mulher lá numa fábrica, não sei onde. Enfim, minando a credibilidade da ferrovia, criando uma série de problemas. Bom, e depois o que eles estavam alegando também é que
havia concorrência das rodovias que vinham sendo construídas, que foram começadas a construir a partir de 1945. Houve um boom de construção de rodovias no Brasil. Então, eram esses os motivos alegados, né? Eu vou tentar mostrar alguma coisa aí para vocês, mas alguns gráficos também da mesma época, de 45 a 60. Bom, mas havia uma coisa errada, porque, apesar desse déficit brutal crescer, a ferrovia estava transportando cada vez mais carga. Esses são os gráficos do que ela transportava. Então, transportava cada vez mais carga e dava cada vez mais prejuízo, né? Mas e qual era a origem disso aí? Aí tem dois, nesse outro gráfico aí, que não sei se também vocês vão conseguir ver, tem duas despesas aí que eu colori elas aí. Em verde, caindo ano a ano, está a despesa para transportar carga. As cargas e passageiros. A despesa operacional da rede. Então, a eficiência dela aumentava. E em vermelho, está as despesas com o pessoal. As despesas com o pessoal simplesmente explodiram entre 45 e 61. Né? Teve uma caída aí, essa caída que tem aí é quando é criada a rede ferroviária, em 57. Mas ela volta a subir de novo, de 61, ela volta a subir de novo, certo? Porque esse gráfico vai até 61. Isso aí é mais ou menos uma síntese que a gente disse. Olha, os custos ao longo de 45 a 61 aumentaram muito pouco. Aumentaram. Mas olha como é que foi a evolução das tarifas de 45 a 61. Em outras palavras, a rede ferroviária, apesar dos custos estarem aumentando, apesar dela estar transportando mais, cada vez ela era permitida cobrar tarifas menores. Ela era obrigada a cobrar cada vez tarifas menores. Ela chegou em 61 cobrando 38% nas tarifas do que ela cobrava em 45. Em outras palavras, isso é absolutamente insustentável como negócio, né? E uma outra coisa também que foi alegada como fato para o déficit crescente, a coisa era o rodoviarismo. Foi o rodoviarismo. Isso é, estão fazendo rodovia. Então, as ferrovias vão levar prejuízo. Bom, aí eu vou fazer uso daquela imagem que eu falei que eu ia voltar de novo. É o mapa das ferrovias nos Estados Unidos hoje. Bom, quem olha um mapa de ferrovias hoje desse jeito, fala assim, bom, com esse tanto de ferrovia aí, não deve ter rodovia nos Estados Unidos. É verdade? Não tem rodovia nos Estados Unidos? Ou, onde tem ferrovia não pode ter rodovia? Se ela tem cidade de ferrovia, pode ser que não tenha rodovia lá. Então, se as ferrovias são realmente incompatíveis com ferrovia, eu quero mostrar que essa é uma conversa que não procede. Se você for na Europa, por exemplo, você tem ferrovia e rodovia, uma malha intensa, muito grande, né? Então, mas o que realmente estava acontecendo de 45 a 61, onde explode o déficit, do qual a rede ferroviária nunca mais sairia? Se vocês forem no livro de história, entre o período da história brasileira de 45 a 61 é conhecido como República Populista, né? Onde se sucederam o Dutra, o Vargas, Café Filho, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Bom, quais são as características dessa chamada República Socialista? Você for olhar, isso não é o que estou dizendo, é o que está nos livros de história. Qualquer livro de história conta essa história. Quais são as características desse período? Houve um grande crescimento populacional no país, êxodo rural, houve uma forte industrialização, houve o aparecimento de organizações operárias fortes. Pelo fato dos caras serem populistas, havia promessas de melhorias para todos, eles se elegiam essencialmente com promessa para todo mundo. A distribuição de benesses era muito forte, certo? Mas essas benesses insustentáveis, porque elas na verdade voltavam como prejuízo para todo mundo. Você dava uma benesse para um grupo, ele voltava com prejuízo. É o caso, por exemplo, das tarifas. Se você baixa a tarifa para um certo grupo de usuários,
aquilo volta depois com um prejuízo que a nação tem que cobrir. Certo? E, no final, você tem um descontentamento geral, porque o cara quer mais benesse, não tem. Quem está pagando a benesse não gosta. Enfim, o descontentamento é geral. Bom, e quais foram, então, as soluções que se imaginou para acabar com esse déficit? Fazer uma recuperação da saúde financeira da rede ferroviária. Primeiro, diminuição dos aumentos salariais. Redução do número de empregados. Revisão das tarifas. Essa é uma palavra difícil? Dieselização. Passar mais para o diesel e menos para o vapor, ir saindo aos poucos do vapor, rapidamente do vapor. Melhoria nas vias, aí que eu estou incluindo a melhoria geral técnica das vias. E aí começa a história da erradicação dos ramais de baixa densidade de tráfego. É nesse momento que se começa a imaginar. Então, nós vamos ter que acabar também com ferrovias de baixa densidade. Porque cada vez que você aumentava o salário, cada vez que aumentava o custo, cada vez mais pedacinho da malha se tornava antieconômico. E o que houve aí na segunda metade de 65, na década de 70 e 80? Como é que essa história continua nesse período? Bom, nesse período, pelo pessoal da rede ferroviária, o pessoal de carreira, um enorme esforço de racionalização. Eles suavam para tirar a rede ferroviária do buraco, certo? Conseguiram fazer redução de empregados, chegou na década de 80 com 20% a menos. Aos trancos e barrancos fizeram a modernização que era necessária. Aumentaram a produção que a rede ferroviária transportava enormemente, conseguiram aumentar, certo? E erradicaram ramais. Para eles era o que tinha que ser feito, certo? Foram erradicando ramais. Mas a situação era o seguinte, era um momento contra esse movimento. O país vivia uma inflação elevada, restrições orçamentárias próprias, porque aquilo era uma estatal, as dívidas que tinham que ser pagas, então o dinheiro que sobrava você tinha que pagar a dívida e sobrava pouco para o investimento, e as tarifas continuaram controladas e baixas. Então, o que realmente tiraria a rede ferroviária do buraco não permitiam que isso fosse alterado, que eram as tarifas. Certo? Para vocês terem uma ideia, em 1945, um trabalhador que pegasse um subúrbio para ir para casa, 45, ele tinha que trabalhar cerca de 2 minutos para pagar 1 quilômetro de viagem no subúrbio. 2 minutos para pagar 1 quilômetro de viagem no subúrbio. Ele chega em 61, o mesmo trabalhador de salário mínimo chega em 61 tendo que trabalhar apenas 12 segundos para pagar 1 quilômetro de viagem. Conclusão, a tarifa de passageiros, principalmente, era praticamente zero, não tinha nada. Certo? Então, era altamente... passageiro é deficitário? Sim, desse jeito é deficitário. Se você enforcar as tarifas, é deficitário. Conclusão, esse quadro, apesar dos esforços, o resultado foi que o déficit continuou. O déficit continuou, nunca mais sairia. Esse déficit que começa lá em 45, nunca mais vai sair. Certo? Bom, e a década de 90? Bom, aí nós chegamos na década de 90. A década de 90 é Sarney, Collor, Itamar e Fernando Henrique. Né? A chamada década da privatização, onde a ideia da privatização campeava solta. Ela, na verdade, tinha muita coisa que tinha, de fato, que ser privatizada, né? E a rede ferroviária, com esse déficit imenso, né, é uma das primeiras a ser lembrada. Então, em 1996, no segundo ano do Fernando Henrique, agora, eu quero dizer que, na realidade, a década de 90 até 96, o momento onde existe a privatização, a rede ferroviária, ela é a melhor palavra que descreve isso, ela foi sabotada. Certo? A administração não conseguia praticamente nada. Então, em 96 tem as concessões ferroviárias que a gente conhece, né? E no estado de Minas Gerais, o que havia restado em 96 era isso aí. Ela foi dividida desse jeito aí para essas 3 empresas.
E aí a gente pode fazer um resumo, então, da trajetória da quilometragem de Minas Gerais. Em 1869, lá quando constrói esse chiador, haviam 14 quilômetros de linha. Em 1910, aquele gráfico que eu mostrei, então, haviam 4.859 quilômetros de linha, construídos na picareta e no carrinho. Em 1961, auge da ferrovia. Em Minas Gerais havia 8.450 quilômetros de linha. Em 96, no momento da privatização, já restavam apenas 5.800 quilômetros. Essas concessões de 96 foram feitas em 96. Mas a agência que ia controlar essas concessões, que seria a NTT, ela só foi criada em 2001. Então, quem controlou esse negócio entre 96 e 2001? Era uma coisa meio doida, né? Porque você tinha um contrato que tinha que ser controlado e a agência que era para controlar só foi criada 5 anos depois. Mas a coisa continuou bagunçada, porque uma coisa havia sido passada para as concessões, outras não havia, e havia as construções, e havia material que elas não se interessavam, enfim. Aí, em 2007, fazem a lei, que é muito engraçada, são muito brincalhões, que essa lei aí, que revitaliza o sistema ferroviário nacional, e que, na verdade, divide aí o espólio aí entre a NTT faz isso, o DENIT faz aquilo, o IFAM faz isso, e o Secretariado Nacional de Patrimônio faz aquilo. Mas, então, de 96 a 2007, 11 anos se passaram na total ausência de definições de quem controlaria aquele negócio, que era imenso, né? Para vocês terem uma ideia, só que nesse período as concessionárias ficam mal acostumadas, não havia quem controlasse, então elas abandonaram linhas, abandonaram estações, abandonaram material rodante, ninguém cobrava aquele negócio. E em 2011, pressionado pelo Ministério Público, a NTT finalmente se mexe e dá um ultimato para as ferrovias, porque naquele momento 5.543 quilômetros de linha já haviam sido abandonados por essas concessionárias, né? Dos quais 2.400 eram de responsabilidade da LL, 1.700 da Transamazônica Nordestina e 1.345 da FCA. Então, essas empresas já haviam abandonado, em 2001, essa quantidade de linha, porque ninguém controlava, ninguém cobrava, e mesmo a NTT, depois que começa a atuar e tal, a coisa continua do mesmo jeito, né? E a NTT dava, então, pressionada pelo Ministério Público, dava 90 dias para elas montarem um cronograma de recuperação disso aqui. Bom, passou os 90 dias, não deram resposta nenhuma, ninguém mais cobrou, ficou por isso mesmo. A NTT apagou essa deliberação do site dela e ficou desse jeito. Agora, em 2013, a situação era a mesma, né? E aí há um balão de ensaio aí da NTT, com uma resolução chamada 4131, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas ela permitia que dos 7.220 quilômetros que a FCA havia recebido em 96, que ela devolvesse 3.889 quilômetros. A FCA queria devolver essa quantidade de linhas, e essa resolução permitia a devolução dessa quantidade de linhas, sem projeto nenhum para salvar essas linhas que seriam devolvidas, certo? E nesses 3.900 quilômetros, eles chamaram 7.400 de linhas antieconômicas, 742, e 3.247 quilômetros de economicamente viáveis. Aí eu sei que vocês vão estranhar, mas como é que, se a linha é economicamente viável, por que está devolvendo? Bom, eu não vou entrar nessa história, mas é uma história de terror, que essa resolução preconizava. E só para vocês entenderem, o que é 3.000, quais eram os 3.000 quilômetros que havia interesse da FCA devolver, nós está em amarelo, é o que ela queria devolver. Somando o amarelo mais
o vermelho era a malha dela, né? Então, o que acontece? A empresa ela queria ficar realmente só com linhas que se dirigissem a portos. Essas linhas transversais dentro do país, as linhas transversais não interessam. Essa é a lógica comercial legítima, certo? Agora, é um desastre para o país, certo? A resolução 2013 da NTT, houve uma reação muito forte da sociedade, do Ministério Público, do TCU, e em 2016, 3 anos depois, ela é revogada em parte. Certo? Porém, é o seguinte, as concessionárias, não só a FCA, mas as concessionárias todas, queriam devolver linhas. Como não conseguiram? A resolução 42 era um balão de ensaio. Se desse certo com uma, nós expandiríamos essa ideia para as outras. Como não conseguiram, então eles voltam à carga em 2016 com a MP 752, que, além de permitir a renovação antecipada, em contratos que vão vencer daqui a 10 anos, mas já vão renovar agora, ela permite uma série de... É uma lei, assim, é uma coisa até difícil de descrever, mas ela permite que as concessionárias devolvam as linhas que não estão interessadas, ela não tem previsão nenhuma do que vai fazer com as linhas que forem eventualmente devolvidas desse jeito, as concessionárias tornam-se donas do material rodante e pode vender o que quiser, desmanchar, não é nada mais do governo federal. As concessionárias, parece que elas se tornam donos dos imóveis. É uma lei confusa, redigida para realmente permitir qualquer tipo de coisa. E a renovação lá, ela pode ser feita apesar dos passivos. Vamos supor, a empresa pode estar devendo 10 bilhões de impostos para o governo, mas na lei fala que tem que pagar nada antes, não, ela pode ser renovada. E ali, a lei é da primeira frase à última, é uma série de garantias financeiras para a empresa. Então, é uma MP, assim, sob encomenda para o setor ferroviário, apesar de lá no início falar que é setor ferroviário, aeroviário, não é nada disso. Enfim, tem outras coisas que a gente não vai entrar em detalhes. Claro que, de novo, esse negócio suscitou a reação da sociedade, Ministério Público, TCU, novamente. Né? Então, em resumo, as concessionárias têm que ser entendido o seguinte, nós ficamos imaginando que essas concessionárias que pegaram essa malha, elas iam transportar, elas iam fazer o que se fazia antes. Passageiro, etc., ter um interesse social, ter uma ligação com o desenvolvimento regional, etc. Não, essas são empresas que têm um certo ativo de linhas, né, e que transportam o que dá dinheiro para elas. Pronto. É esse o objetivo deles. Não é que estejam erradas, mas elas, não podemos esperar que elas façam o que apenas empresas que estão ligadas, que têm uma outra visão de relação, que são as empresas públicas, fariam. Por exemplo, o mundo inteiro, na Europa quase toda, as redes ferroviárias são públicas. O que controla o que se vai fazer ou não são empresas públicas. Na Inglaterra houve uma tentativa de privatização que eles voltaram atrás, porque eles viram que a ferrovia desligou lá, ia acabar com muita coisa. E o governo federal e suas agências, esse é o entendimento, né? As concessionárias, elas estão interessadas em corredores de exportação. É isso que elas querem. É legítimo, certo? A malha para servir o país, de outra forma, não é com elas, não dá para ser cobrado delas. A questão é que o governo federal e as agências que projetam, que controlam, etc., elas concordam com esse entendimento. É aí que está o problema. O nosso problema está aqui. É o governo federal e suas agências concordarem
e trabalharem para isso, que o Brasil realmente se torne, no futuro, isso aí, ó, um país com uns 8 ou 9 rabiscos aí no mapa, todos se dirigindo para portos, né, operado por essas concessionárias que vão exportar o que for produzido em algumas regiões do país. E nesse quadro aí, que é o quadro dos sonhos do governo federal e das suas agências, um brasileiro, para andar de trem, só se pular dentro de um vagão de soja, porque isso aí não tem nem estação, essas rodovias, nem estação é projetada nelas, para vocês terem uma ideia. Bom, e aí eu queria voltar àquele mapa. Doutor André, por gentileza, eu gostaria que o senhor concluísse, que a gente tem vários outros... É o último slide. Tá? É o último slide. Obrigado. Tá. Essa é a comparação. Eu queria que vocês entendessem a malha, a rede intrincada. Você pode ir de trem de qualquer lugar, você pode levar para portos, para os portos americanos, lá tem porto também, lá exporta também, mas você pode pegar carga de todo lugar e não apenas de uma ou duas regiões isoladas e privilegiadas. Né? O Brasil dos sonhos do governo federal e das agências é um projeto, inclusive, para 2000 e não se sabe quando. Né? Então, é uma incógnita. E eu queria... então, a minha mensagem é essa. Nós chegamos aonde chegamos por essa sucessão de erros e cabe a nós, se a gente não fizer isso que nós estamos fazendo aqui, pressionar para que isso não continue desse jeito, não vai haver mudança. Se a gente quer um novo sistema, nós temos que pressionar como nós estamos fazendo aqui, certo? Esse modelo, ele não funciona, já está demonstrado, certo? Se for para servir o país, como essa rede americana serve ao país, serve às pessoas, eu posso andar de trem em qualquer lugar nos Estados Unidos, aqui nós vamos ter que pegar carona em vagão de soja. Se não for desse jeito, nessa pressão, nós não vamos mudar isso nunca, porque não adianta cobrar essas concessionárias, porque esse não é o papel delas. O culpado, por isso que nós vivemos, chama-se governo federal. Então, esse é o último slide que eu gostaria de mostrar. Já esquecemos. Essa rede americana, esse aqui é o sonho do Brasil, do governo federal, para 2000 e não sei quanto. Essa é a malha americana em 1901. Em 1901 já estava assim. Então, obrigado pela paciência, desculpe a mesa e o atraso, mas ficaria ruim se eu cortasse no meio. Obrigado. Eu agradeço as palavras a nossa aula, né? O André foi uma aula aqui sobre o assunto. A gente vai adotar uma sistemática.